Olá pessoal, essa é a terceira aula do nosso curso de Neuroetologia. Hoje vamos apresentar mais a fundo os fundamentos do estudo do comportamento animal, apresentando o histórico da pesquisa nessa área. Ao final da aula, vamos ver como foi a transição desses estudos para a pesquisa em neuroetologia. Essa parte dos fundamentos vai ser com a edição da aula que eu dei em 2020. Não ficou bonitona, mas se bobear é até mais efetivo. Vocês me digam aí o que vocês acharam. Vamos lá. Começar aqui com os primeiros estudos de comportamento do Aristóteles, né, bem antigo. Talvez tenha sido a primeira pessoa que se tem relato, noção de material escrito sobre comportamento animal, sobre animais em geral. E ele produziu vários livros, né, livros sobre animais, reprodução, anatomia, e algumas coisas sobre a essência da vida, da visão de mundo que ele tinha, como que funcionava o elemento vital, o princípio do vitalismo. E ele tinha uma abordagem de escala natural, em degraus, né? Humanos no topo, animais no nível inferior, plantas no nível inferior ainda, seres não vivos mais para baixo, né? Então, era um pouco essa da lógica dele. E ele apresentou algumas coisas que já são bem interessantes para a gente, né? Então, ele já fazia uma abordagem comparativa, então ele analisava o comportamento, a anatomia em diferentes espécies e fazia uma comparação entre elas. Ele usava um pouco do princípio indutivo da nossa ciência, né? Então, a partir de particularidades, eram extrapoladas conclusões mais gerais, mas como tudo quando se começa não tinha uns elementos formais muito bons ali. Faziam generalizações muito grandes, né? Então essa indução era extrema, né? Então chegava a virar uma evidência anedótica, né? Esse é o termo que se usa para quando se faz uma generalização a partir de observações insuficientes, muitas vezes não. A gente viu que muitas coisas que ele escreveu não faziam muito sentido. Uma outra coisa é que ele fazia uma abordagem de causa, mas era sempre numa perspectiva muito antropomórfica, né? Então usava uma perspectiva humana para descrever o comportamento animal, né? Falava de ciúme, coragem, camaradagem, né? Elementos que a gente tende a usar só quando é extremamente necessário, né? Para usar essas faculdades mentais, essas faculdades psíquicas sofisticadas, né? Então, esse era o cerne da abordagem de causa dele. Né? Daí tinha essa abordagem vitalística, né, que nem faz muito sentido para nossa abordagem aqui, que é muito mais mecanicista, né? E por fim ele tinha uma abordagem de função também. Era um pouco exagerado, expressava um propósito muito universal. A nossa causa e função aqui não são muito estão estabelecidas, mas elas são caricaturas, né? E, e aí vocês devem ter ouvido falar já também nessa abordagem de Aristóteles, o coração seria o centro das faculdades mentais, né? E o cérebro seria um radiador, né? Um sistema para resfriar as energias do coração. É bem interessante, né? Mas foi um avanço bem grande, né? Ainda mais se você compara com o que aconteceu depois, né? Na época de Idade Média, que tipo, os registros de comportamento animal são quase inexistentes. E aqui é bom para ressaltar um pouco da abordagem que eu fui formado e que a gente está agora, né? O mundo é grande, mas a gente só tem uma perspectiva muito centrada na Europa, né? Cheio de homem branco, né? Homem também, né? A minha palestra hoje vai ser uma sequência muito longa de fotinhas de homens. Então, um pouco do contexto da ciência, como está inserido, que a gente está mudando recentemente, né? Tem muita gente importante, né, no comportamento animal, vindo de diferentes lugares e diferentes sexos e está avançando bastante nisso recentemente. Bom, mas voltando aqui, então, Aristóteles e Idade Média nesse pouco avanço. Depois Iluminismo, né? Então, que tinha uma retomada dos estudos de comportamento animal, dos modos de Aristóteles, mas eles tinham um movimento contra esse vitalismo, né? Que era o mecanicismo. E um expoente importante é o Descartes, né? Ele tinha princípios muito bons de anatomia já, né? Então ele falava, esses nervos carregam algo, esses espíritos animais sensoriais e motores para os ventrículos, né? Tá bem, né? Pensando nisso aqui, a gente avançou bastante. E os animais seriam máquinas naturais. Tem todos os mecanismos fisiológicos ali para exibir esse comportamento. Aí a mente era uma coisa extracorpórea, né? As faculdades mentais era uma coisa que estava desligada do mundo material. Tinha uma conexão apenas pela glândula pineal, porque a esfera, então, o pessoal da matemática, né, adora formatos geométricos, principalmente nessa época. E depois a gente passa para isso para chegar nos últimos 2, 3 séculos, em que teve uma explosão do conhecimento sobre o comportamento animal. Aqui tem um cartoon mostrando duas abordagens muito comuns, a do behaviorismo e da etologia. Esse é o Skinner, que trabalha essencialmente com
ratos, trabalha com pombos também, lidando com recompensas e punições, e acredita que o comportamento animal seria guiado essencialmente por esses estímulos. Então, o comportamento associado a recompensas seria mais frequente e o comportamento que é associado a punições seria menos frequente, né? E essa é uma abordagem que foi muito importante. E a outra é a da etologia, que dizia que, além disso, não eram apenas recompensas e punições, existiam algo a mais aqui. O patinho amando o Lawrence, um dos expoentes da etologia. Hoje a gente trabalha um pouco nessas duas abordagens ao mesmo tempo. E o estudo moderno do comportamento passa por esses três elementos. Hoje, para fazer a nossa neuroetologia, a gente está pensando em evolução, a gente está pensando em herança genética, está pensando no método comparativo. Sobre evolução pela seleção natural, o expoente principal é o Darwin, que fez, inclusive, muitos trabalhos de comportamento, emoções animais, mas eu estou ressaltando ele aqui por apresentar uma ideia de relações entre as espécies e que existem ancestrais comuns, e essa árvore da vida vai seguindo uma ideia compartilhada por um contemporâneo dele, o Wallace, né? Então, o Darwin e o Wallace propuseram que existia variação de alguma característica, eles não tinham uma base genética, né? Existia uma variação de fatores que eram transmitidos, existia uma seleção sobre esses fatores, então alguns fatores sobreviviam, outros não, e isso gerava a especiação, diferenças entre as espécies, a evolução por meio da seleção natural. E eles faziam uma abordagem objetiva e sistemática sobre o comportamento. Você vê as descrições, para quem lê A Origem das Espécies, você vê quão longas são as descrições de Darwin, você vê quão preciso ele estava tentando ser quando ele descrevia os animais, ou o comportamento desses animais. E é um fato, então, que as espécies não são fixas, que elas mudam ao longo do tempo. Então, aqui é o exemplo clássico, diferentes espécies de cavalo, que são encontradas no registro fóssil, e aqui o cavalo atual, e isso teria guiado por esses princípios gerais de evolução. E a ideia da evolução, na verdade, é bastante simples, né? Que existe uma população num momento, e a densidade dos genes dessa população vai mudando. Aqui não precisa falar de gene, mas vai falando dos fatores, dos fenótipos, o jeitão dos bichos ao longo do tempo vai mudando. Aqui saiu de uma condição que tinha muito vermelho para muito marrom, então tinha um aumento proporcional associado a baixa mortalidade e alta fecundidade, né? Então são sempre esses elementos importantes para você mudar a proporção genética ou a proporção de características dentro de uma população, mudar a mortalidade, mudar a fecundidade. Então, e ao mesmo tempo que isso se expressa em características físicas, na anatomia, isso age também no comportamento. E é só pensar que esses fatores também estariam ligados ao comportamento. Esses fatores, os genes também estariam ligados ao comportamento. Por exemplo, a gente pode pegar um pouco do que se pensa sobre a origem dos mamíferos e dentro do contexto com os dinossauros, os mamíferos tendiam a forragear à noite, né? Porque durante o dia existia uma série de animais muito, muito maiores do que eles, que poderiam ser predados por esses animais. Forrajamento à noite reduziria a exposição. Então, isso aqui você está pegando um elemento do comportamento, né, que é o aspecto mais cronobiológico, né, de quando esse animal é ativo ou não, mas você pode colocar isso para todos os outros elementos, né? Bom, mas essas ideias do Darwin e Wallace sobre a evolução não foram amplamente aceitas na época que eles propuseram. Um dos elementos era a noção de que a Terra tinha poucos milhões de anos, que depois se mostrou errado. Também tinha um desconhecimento sobre herança genética. O Darwin não conhecia o trabalho de Mendel, por exemplo, então não tinha uma base para falar que fator que é esse, não tinha um conhecimento para isso. Então ficava tudo muito no ar, e muita gente não aceitou a ideia da evolução pela seleção natural. Mas isso depois foi totalmente incorporado na concepção sobre comportamento animal e sobre diversidade das espécies. E tem outras pessoas que reforçaram bastante essas ideias, por exemplo, o Spencer, com a ideia de que sobrevive aquele que é mais apto, né? Ele tem muita influência nas ciências humanas, que justificou uma série de coisas estranhas que aconteceu na nossa história, mas o elemento básico ali de sobrevivência do mais apto é uma coisa que parece que faz muito sentido no mundo natural, não que isso tenha alguma base moral, né? Então, a evolução não é moral, não tem nada disso, né? A moralidade não é um elemento relevante para entender a maior parte do que se sabe sobre a evolução das espécies. E a ideia de, então, existiriam mudanças aleatórias, alguns têm consequências positivas, iriam selecionar. E depois começam a surgir os outros elementos aí que são importantes para a nossa etologia, né? Então, teve uma retomada do método comparativo. Romanes é um expoente importante desse trabalho. Então, ele fazia comparação entre características dos ambientes e características dos animais que vivem nesses ambientes. Ele propunha hipóteses e tentava testar nessa hipótese sobre como essas espécies teriam se adaptado a esses ambientes. E escreveu uma série de livros sobre inteligência animal, evolução mental dos animais,
evolução mental do humano e descrevendo semelhanças e diferenças entre as funções cognitivas de vários animais. Mas o trabalho dele também tinha muito daquela antropomorfia, né? Característica dos primeiros estudos do comportamento animal. Num estudo com formigas, ele falava, elas se comportam uma cuidando da outra, existe uma simpatia, uma camaradagem, e ele falava que isso era uma coisa inequívoca. E isso levantou crítica de outros pesquisadores, né? Então, os pensadores da etologia, que foram muito importantes também. O Lloyd Morgan dizia, não, a gente tem que definir o que a gente está pensando, o que a gente está testando, qual é a nossa conclusão inicial, para conseguir fazer um estudo objetivo do comportamento, né? E a gente tem sempre que buscar explicações simples para as causas do comportamento, evitar essas explicações antropomórficas, né? Evitar essas interpretações de capacidades psíquicas de alto nível, né? Ele tinha um cachorro, ele observava o comportamento desse cachorro, esse animal aprendeu a abrir a porta do jardim, mas foi com uma série de passos intermediários que ele conseguiu acompanhar, né? Ele dizia, poxa, não foi uma grande sacada, ele conseguia abrir esse portão. Eu não preciso colocar inteligência nele, eu posso explicar com vários passos muito simples, né? A grandiosidade não exige explicações grandiosas. Fazer um comportamento impressionante não exige faculdade psíquica muito sofisticada. Isso aqui é formalizado nesse termo, Canon de Morgan, né? De vamos buscar a explicação simples. Se não der, a gente vai para a explicação complicada. Então, tem outros expoentes importantes da etologia, por exemplo, Craig, ele fez muito estudo com emoção em animais, já seguindo por Darwin, né, a pressão das emoções humanos e nos animais, mas ele fez um trabalho experimental bastante importante na área de emoção, e ele foi o que primeiro propôs essa separação entre comportamento apetitivo e comportamento consumatório. Isso daqui vai ser bem importante mais para frente para a gente. A ideia de que existe um desejo, uma vontade, né, isso seria um aspecto do comportamento apetitivo, né, que serve para tudo. Pode pensar fome, sede, sexo, interação social de todo tipo. Tudo isso tem um elemento de vontade, de desejo, que é o comportamento apetitivo, e um outro que é o comportamento consumatório, né, que é a ação final, conclusão desse comportamento, e que quando está tendo a consumação tem uma redução do comportamento apetitivo. Então, aqui, comportamento reprodutivo de pombos, de aproximação, que seria essa parte do comportamento apetitivo, e cópula, que seria o comportamento consumatório. Outro personagem importante é o Excool, que trabalhava com animais muito diferentes, carrapatos, amebas, cnidários, e ele falava, poxa, o que cada um desses animais experiencia é muito diferente, é muito particular de cada um deles. Cada animal tem um determinado mundo, tem um determinado mundo subjetivo, tem um Welt, né? Esse conceito do mundo subjetivo de cada animal, né? Tem a ver com o jeito que ele percebe o mundo, quais são os receptores que ele tem e tal. E isso é uma coisa que a gente tem que considerar quando vai trabalhar com etologia, né? Tem que pensar o que esses animais estão de fato percebendo desse mundo, como que eles estão interagindo com esse mundo, qual que é o rumo deles, para você criar tarefas e analisar o comportamento de uma forma adequada. Tá? E daí a gente vai para um desses grandes ícones, né? Que eu estou colocando fotos do Lawrence. Ele é muito famoso pelo trabalho dele com aves, né? A ideia do imprinting, de que diversas aves, quando elas saem do ovo, têm contato com a mãe delas e elas seguem essas mães. Isso teria uma função, teria um aumento na viabilidade desses animais, né? E fica seguindo a mãe. Só que esses ovos foram chocados na ausência total de outros estímulos, se não tiver nenhum outro animal em volta dele, não tiver nenhum outro pato, ele vai acabar seguindo o humano que toma conta deles, né? Então, o experimentador aqui. Isso tem um período crítico, né? Algumas horas após chocar, e o Lawrence foi o que descreveu os princípios de imprinting e período crítico, especialmente do comportamento de aves, né? Mas que existem em vários outros animais também. Esse trabalho dele inspirou vários cartoons aí, né? Então, Tom e Jerry, Patinho Feio. Então, o personagem segue o animal outro, né? O Patinho Feio até tem uma consistência. Ele era rejeitado pela família dele e depois ele consegue ser feliz num mundo totalmente diferente, que era o mundo da espécie dele, dos cisnes, né? Tudo bem bonitinha a história, mas provavelmente ele vai ficar sempre ligado à mãe dele, o primeiro ser grande que se movia, que ele viu. Nesse primeiro tempo, né? Não seria tão fácil migrar de uma espécie para outra. Então tem uma consistência etológica, né, nessa história. Tá? Então esse é o trabalho do Lawrence, né? Imprinting, em período crítico. Tem outros caras super importantes da etologia experimental, por exemplo, Carl von Frisch, que fez trabalhos com abelhas. Ele descreveu bem esse Welt deles, né? As abelhas, que elas têm características diferentes de receptores, né? Então tem um outro espectro de luz que elas percebem, né? E ele conseguiu mostrar que as abelhas têm capacidade para essas várias diferenças de frequência num protocolo que envolvia aprendizagem associativa, né?
Ele treinou essas abelhas a seguir um pote com açúcar, né, associado a uma cor, e depois ele fazia esse treinamento repetitivo ao longo de vários dias. Então elas já vinham direto naquele pote, e depois ele oferecia uma matriz com múltiplos potes, sendo que só um deles estava colorido, e era aquele lá que tinha recompensa também, que tinha água com açúcar, o resto não tinha nada. Então, se elas não tivessem essa visão de cores, e também se não tivessem feito essa associação entre a cor e o açúcar, elas teriam que explorar muito mais os potes antes de encontrar, de fato, o pote com a recompensa. Mas elas já vinham direto aqui. Tá? E ele conseguiu controlar para cheiros e tal, conseguiu controlar para todos os elementos que poderiam gerar confusão. Então, ele conseguiu mostrar que as abelhas, de fato, viam cores, conseguiam discriminar cores, e para isso fez um protocolo de aprendizagem associativa que foi aplicado extensivamente. Né? Então, ele foi o primeiro a desenvolver esse protocolo. E ele também fez um trabalho bem importante, também com as abelhas, com essa dança das abelhas, né? Elas vão ao ambiente, elas encontram as fontes de alimento, fontes de néctar, fontes de pólen, e depois elas voltam para a colônia e fazem uma dança em formato de um 8, e essa dança está passando uma série de informações. Primeiro está passando a direção que essa fonte está em relação ao Sol, também está passando a distância, o tempo que ela fica chacoalhando naquela direção, e ela também passa uma informação sobre quão disponível é essa fonte alimentícia, né, essa fonte alimentar, pelo grau de agitação. Então, ela consegue usar elementos de uma linguagem para conseguir recrutar as outras abelhas. A gente falou do Lorenz, falou do von Frisch, e tem um outro que é o personagem importante, que é o Tinbergen, né, que fez a sistematização daquelas perguntas sobre comportamento, causa, função, filogênese e ontogênese. Né? Então, aqui só eu quero reforçar um pouco o trabalho desses três para a etologia. O primeiro foi a ideia de estímulo-sinal, de que existe um estímulo crítico que pode desencadear um comportamento. Né? Então, a mesma figura, andando nesse sentido, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a orientação desse movimento vai desencadear um comportamento de fuga ou não. Se for da esquerda para a direita, o pato foge, né? Ele acha que isso é uma árvore predatória. E se ele faz da direita para a esquerda, você não elicita esse comportamento de fuga. Né? Então, seria uma sombra de um outro pato, então não correria risco. Então, estímulos específicos, uma configuração específica que é reconhecida como uma coisa que exige um comportamento ou não. Então, esse aqui seria um estímulo sinal, né, que deflagra o comportamento. Isso depois foi replicado numa série de outras espécies. Por exemplo, tem esse peixe, né, que o nome popular dele é esgana-gato, né? Ele é macho e ele exibe comportamento de agressão com outros machos. Eles estavam querendo investigar quais eram os estímulos relevantes para responder com esse comportamento agressivo. E no primeiro momento eles fizeram um modelo, o mesmo formato daquele animal, e isso não elicitava nenhum comportamento agressivo. Mas depois eles faziam modelos, podiam ser bem artificiais, né? Mas que tinham esse padrão de coloração. E sim, esses geravam comportamento agressivo. Então, o peixinho aqui, ele dá essa cabeçada, essa mordida no lado do modelo. Então, esse é o comportamento agressivo dele. Depois eles investigaram um pouco mais e viram que a forma também importa. A questão da cor é muito importante para a agressão, mas a forma também é bastante importante, principalmente para diferenciar macho e fêmea. Né? Então, se tiver um formato mais arredondado, com cor cinza, esse é um outro estímulo sinal. Né? Então, ao invés de ser um estímulo sinal para agressão, é um estímulo sinal para corte. E não tinha que ser realista, né? Você tinha que ter um pouquinho desse formato e essas cores. Né? Isso era o que era reconhecido pelo animal. E um outro conceito bastante interessante é o do padrão de ação fixo. Né? Então, a gente falou daquela parte ali que é mais sensorial, agora a gente fala de uma parte mais motora, do comportamento de juntar ovos. Né? Então, se os ovos forem deslocados em relação ao ninho, o que a fêmea que choca esses ovos vai fazer é puxar esses ovos de volta. E ela vai fazer isso numa sequência comportamental bem estereotipada. Né? Então, uma série de movimentos bem fixa, sempre na mesma ordem, sempre na mesma duração, trazendo esses ovos todos de volta. Né? Então, ela consegue reagrupar os ovos. Mas aí ele via que, uma vez que iniciado esse comportamento, ele não conseguia bloquear. Esse comportamento seria executado mesmo na ausência do estímulo sinal. Então, se o ovo fosse removido, de repente, a pata ia continuar fazendo aquele movimento. Um pouco disso você já deve ter visto, para quem tem gato,
quando eles estão fazendo a limpeza da caixinha de areia deles, né? Que inicia aquele comportamento, mas daí cai num pedaço que não tem areia, o gato continua raspando com a mão, mas raspando o ar, né? Porque não tem areia naquele pedaço. Então, essa ideia de que existe um comportamento motor, uma sequência motora, que uma vez disparada, ela segue até a conclusão. Então, esse aqui é o aspecto motor desse comportamento de juntar ovos, né? Então, fez um enfoque inicial aqui na parte sensorial, um pouco na parte motora, vai ligar um pouco as duas aqui, né? Então, eles começaram a investigar, o Tinbergen especificamente, ele começou a investigar o que tinha que mexer nesse estímulo e continuar fazendo esse comportamento. Viram que se colocasse outros objetos, às vezes juntava mesmo assim, juntava esse cubo, juntou a bonequinha russa, né? De fato, eles viam que objetos arredondados, com um certo tamanho, objetos côncavos, né, tendiam a ser agrupados. Já objetos convexos não tinham, e na Gansa não tinha interesse em reagrupar. E daí o que ele fazia também era mexer nas propriedades desses ovos, né? Então, ele pintava, pegava ovos e pintava, colocava pontinhos e ia manipulando as características físicas desses ovos. E é interessante que às vezes ele criava um estímulo que era muito saliente e que então ele colocava modelos que seriam mais realistas para aquele animal, junto com modelos que têm o mesmo formato, mas muito maior. Acabava que a ave tendia a buscar esses ovos maiores, né? Botava em relação ao ovo natural, também não importa. Esse modelo era muito mais interessante, né? A ideia de que essa ideia virou, depois a gente foi chamar de superestímulo, né? Então, parece que existem aspectos importantes e relevantes que são padrões que se fazem elicitar esse comportamento, né? E essa uma grande sacada dele veio com a observação de gaivotas, né, que tem esse pontinho vermelho, o filhotinho tem que dar uma bicada nesse pontinho, após fazer esse comportamento que a mãe e o pai vão dar comida para o filhote, né? Então ele propôs essa ideia de que existia um estímulo sinal na gaivota, seria esse pontinho vermelho, né? E se você manipular a cor desse pontinho, a taxa de bicadas diminui. Os estudos posteriores mostraram que essa história não era bem assim, o formato também era importante, tem umas coisas estranhas que você vê que não é bem o pontinho vermelho que explica a quantidade de bicadas. Estudos recentes mostraram que o filhote do primeiro dia bica meio sem distinção, não importa o que você ofereça, e também tem um aprendizado disso, né? Então, ao longo dos dias no ninho, o filhote parece ter uma questão de preferir aquilo que tem mais semelhança, o modelo que é mais similar à espécie dele mesmo, né? A mãe dele, e vai aumentando ao longo dos dias no ninho. Mas tem algumas coisas que também não conseguem ser bem explicadas, né? Se você coloca onde você põe pontinho e porta, como é que você explica essas duas aqui, né? Você mudou a posição do pontinho vermelho e colocou mais para cima e você aumentou a quantidade de picadas no bico. Então, parece que não era bem essa história. Mas não importa, né? A questão é que essa foi a grande sacada do Timbergen, foi a partir desse comportamento que no final não era bem aquilo que ele tinha pensado que era, mas foi com isso que eles propuseram, então, o início desse esquema que parte do estímulo sensorial para o padrão de ação fixo, mas passando por um mecanismo de liberação, que seria algo que acontece no cérebro daquele animal para que ele faça esse comportamento. Tá? Então, esse mecanismo de liberação seria algum processamento neural, alguma atividade neural envolvida no processamento sensorial que dispararia o comportamento natural desse animal. O Lawrence fez um modelo hidráulico para tentar explicar essa ideia. Existe uma energia no animal para fazer o comportamento, mas isso aí tem uma válvula que está fechada. Quando você coloca um estímulo sinal, que seria o pezinho, né, conectado a essa válvula, você libera essa energia. E quanto maior esse pezinho, mais essa energia vai ser liberada e mais o padrão de ação vai ser executado aqui, né? Então dependeria da quantidade de água que cai nesse pote com vários furinhos as gotinhas caindo aqui seria o padrão de ação. Fez um primeiro modelo para entender como que essa coisa funcionaria, essa ideia do mecanismo de liberação, né? Então está bem longe do modelo neural, mas pelo menos expressa bem essa ideia do mecanismo de liberação. Então, esse princípio que você tem um estímulo sinal associado a um padrão de ação fixo, né? Então, a fêmea aparecer faz com que o macho a persiga. E uma vez que ela começou a perseguir, a fêmea aqui, com base, né, nesse comportamento, ela tem um comportamento também. Ela exibe um comportamento, um padrão de ação fixo de fugir. Então, ela reconhece esse estímulo de perseguição como estímulo sinal e foge. E você vai seguindo nessa cadeia de elementos, né? Então a fêmea aparece, o macho persegue, a fêmea foge,
aí o macho libera um feromônio, aí a fêmea se aproxima um pouco, aí o macho alcança essa fêmea e libera mais feromônio, aí ela dobra a asa, aí ele se aproxima lateralmente e ela não foge, ela aceita essa aproximação e acontece a cópula. Com a cópula tem os ovinhos e está feita a reprodução dessas borboletas. Então, você poderia pensar que esse processamento aqui de estímulo sinal, mecanismo de liberação e padrão de ação fixo poderia explicar comportamentos mais complicados, né? Então, existiria uma série de estímulos e quando existe interação social, um animal fica liberando estímulos para o outro. Vamos olhar só esse primeiro elemento aqui, né? Então, quando a fêmea aparece e o macho tem essa resposta de perseguir, quais são os fatores que disparam esse comportamento de perseguir? Então, o primeiro elemento é que quanto maior o contraste entre a parte escura e a parte clara, maior esse comportamento de perseguir. Então, ele reconhece mais como fêmea, né? E depois uma outra coisa que influencia é o padrão de voo. Tem que ser aquele padrão de voo balançado, né, de borboleta. Se não tiver isso, você não tem uma resposta expressiva, ou nem tem resposta. E uma outra é a alteração rápida do tamanho aparente da fêmea, né? Tudo bem, essa aqui é a causa, né? Estímulo, alteração rápida é um estímulo sinal mais potente, né? Mas daí qual seria o ganho de ter uma resposta para essa alteração rápida? Seria algo como a vitalidade dessa fêmea, né? Então, de conseguir se movimentar rápido. Então, teria um ganho desse comportamento de perseguir associado a esse estímulo sinal, que consegue selecionar parceiro com base em vitalidade e, quem sabe, passar essas informações para frente. E esses outros aqui seriam mais de reconhecimento da própria espécie, né? O contraste dessa forma, coisa importante, o padrão é também importante para reconhecer o coespecífico, e depois esse último elemento aqui tem um ganho de função. E agora a gente vai para a parte de implicação neural desses estudos de etologia. Então vamos começar a colocar isso dentro de um modelo um pouco mais neural, né? Então esse estímulo sinal varia uma via sensorial, excitaria um mecanismo de liberação. Esse mecanismo de liberação tem outras influências, além dessa parte sensorial pura aqui, o estímulo específico, teriam outros aspectos relacionados a um alerta, associado a hormônios, que modulariam essa resposta. Mas uma vez liberado, uma vez excitado esse mecanismo de liberação, seriam excitadas vias motoras que excitariam o músculo numa sequência e exibiriam esse padrão de ação fixo, esse estímulo dos pontinhos dos ovos, excitando a via sensorial. E daí tem outros aspectos ali associados a alerta e a hormônios, né? Então, por exemplo, encontrar aquele padrão longe do ninho não levaria a essa liberação, a excitação desse mecanismo de liberação. Isso acontece quando é próximo do ninho. Então, esse seria um aspecto importante de alerta. Esses dois aqui teriam inibindo, né? Outra coisa é ter um predador, né? Se tiver um predador, não tem a liberação do padrão de ação fixo. Então, são dois fatores aqui que influenciam a inibição, né? Então, tem que ser próximo e não pode ter predador para ter uma resposta máxima, mecanismo de liberação. Um outro aspecto é essa parte de hormônios, né? Então, imaginar que existe um período reprodutivo ali. Então, se essa fêmea não tiver com os hormônios, não tiver os hormônios no nível certo, também não teria a liberação desse mecanismo. Vários elementos juntos para conseguir exibir essa cadeia inteira de estímulo sinal, mecanismo de liberação e padrão de ação fixo. Então, um outro modelinho que tenta expressar um pouquinho melhor essa ideia da superfície sensorial, né? Então, de que existiriam vários canais nessas superfícies, que elas seriam sensíveis a diferentes padrões de estímulo. Então, por exemplo, o tamanho, a cor, as manchas e o contraste. Cada um desses estímulos, cada uma dessas propriedades excitariam canais específicos na superfície sensorial e que isso seria somado num detector. Existiriam outras modulações, como aquela questão de escape, talvez questões associadas à memória, que podem excitar, podem inibir em diferentes níveis. Então, esses três elementos aqui seriam o mecanismo de liberação. E uma vez que consegue passar por tudo isso, excita um controle motor, né? Circuitos na medula, que controlariam a sequência motora específica pela contração sequencial dos músculos, né? Fazendo, então, a resposta de coleta dos ovos, né? Essas são as ideias de tentar explicar um pouquinho, de uma forma mais neural, esse fluxograma de estímulo sinal, mecanismo de liberação e padrão de ação fixo. Isso é legal que consegue explicar um pouco daquela ideia do superestímulo, né? Então, você pode pensar que se você começa a excitar cada um desses canais maximamente, acaba gerando esses estímulos que são extremamente salientes, que são preferidos em relação aos estímulos mais naturais. Uma ave como essa nunca conseguiria colocar um ovo desse tamanho, né? Então, por esses aspectos causais, e pensando até em questões de função, né? Um ovo maior provavelmente é o que geraria filhotes mais viáveis, alguma coisa desse tipo, né? Então, pode pensar que esses superestímulos conseguem ver como uma falha desses sistemas. Então, você consegue prever não só o comportamento natural, mas como algumas coisas, alguns glitches, né? Alguns bugs desse sistema, né?
Né, e tem alguns bugs que são extremamente engraçados, né? Tem esse relato aqui desse besourinho, ele prefere, com todas as forças dele, copular com a tampinha de uma garrafa. Então, excitando circuitos neurais para isso, né, desse comportamento repetitivo, e depois também conseguindo excitar o comportamento consumatório de cópula, né? Então, está conseguindo selecionar os canais específicos de uma forma que o estímulo natural não consegue. E é legal sempre olhar esse comportamento em aspectos de causa e função, mesmo quando tem esses errinhos aí, né? Esses bugs do comportamento. A ideia é que você está querendo explicar o comportamento, você tem que explicar como que esses elementos de causa teriam sido relevantes para gerar uma função, e esse modelo tem que dar conta também desses glitches, né? Não é só explicar o comportamento natural, estrito, mas pensando sempre que tem uma base neural que evoluiu para dar conta do estímulo natural. Ou seja, sempre quando a causa e a função estão associadas, né? Mesmo que na parte experimental a causa e a função estejam desconectadas. Agora, só voltando um pouco para aquele tema, aquela ideia de que existiam duas abordagens, né? A gente centrou muito aqui na abordagem desses etólogos das antigas aqui, né? Que essencialmente são um trabalho de biologia e feito nessas condições naturais, seminaturais. E existe uma outra linha, que é chamada de behaviorismo, que também buscava por objetividade. Enquanto aqui a ideia era sempre centrar nesses aspectos de evolução, centrar nessas quatro questões, né? O behaviorismo ele não estava muito centrado nisso. A ideia era arranjar uma explicação simples, né? Então aquela ideia do Lord Morgan, né? Tentar explicar isso tudo por coisas mais simples possível, quanto mais simples melhor, mas provavelmente correto estaria. Depois uma associação com fisiologia, né? A ideia era tentar usar explicações simples tanto quanto essas, né? De que você tem um estímulo, uma resposta, e existem estímulos que são naturalmente recompensados, né? E que você pode condicionar novos estímulos a esses estímulos não condicionados. Então, modularia o comportamento só usando esses mecanismos de condicionamento. Esse aqui é o condicionamento clássico, mas tem o condicionamento operante também, né? Em que existem punições e recompensas, né? Então, aquela ideia do Skinner, né? Segurando a comidinha e o fio elétrico para dar choque. Você conseguiria fazer uma sequência completa de treinamento para conseguir uma sequência motora complicada por esses esquemas de treinamento, por condicionamento. Sempre feito numa condição de laboratório, tinha uma ideia de fazer uma relação com o humano, né? E se usava, então, cães, gatos, ratos e pombos, essencialmente, mas que os princípios gerais estariam todos colocados ali, e esses princípios seriam sempre de condicionamento. Então essas eram as duas abordagens, né? Mas atualmente essas fronteiras ficaram enevoadas, né? Não tem uma clareza. Se quando você olha os trabalhos modernos de comportamento, você vê que tem que pensar naquela parte de causa e função, qual que é a característica do animal, você tem que lidar com as propriedades daquele animal, você não pode esquecer que aquele animal evoluiu seguindo uma história, e ignorar esses aspectos, você gera experimentos muito artificiais e não otimizados, né? Eles tiveram sucesso numa série de coisas aqui porque eles estavam trabalhando com características que são relevantes para o animal, né? O ratinho aqui, não na caixa de Skinner, a caixa de Skinner hoje como talvez uma das mais artificiais, mas aquela ideia dos labirintos, né, para rato é uma coisa muito natural. Ou o gatinho tentando cutucar coisas, não sei se isso aqui seria uma condição tão natural, mas quanto mais você se aproxima dos aspectos naturais, mais sucesso você tem. Essa é um pouco dessa ideia que está querendo colocar. E, ao mesmo tempo, aquele rigor para trazer para o laboratório e buscar comportamentos que são consistentes e que permitem ser aprendidos, também foi adotado nos estudos modernos de comportamento. Então, essa separação entre os dois é bem menos clara do que parece, né? A gente costuma sempre falar disso, porque foi uma questão muito importante. Hoje você vê isso, né? Psicologia lá da USP, que tem um pouco mais de contato, existem os laboratórios que pensam dessa forma, e os laboratórios pensam dessa forma. Então, mesmo hoje a gente vê um pouco dessa separação, mas talvez seja uma questão histórica que está cada vez mais sumindo, né? Então, E os avanços nos estudos de comportamento animal se dão em paralelo aos avanços da neurobiologia. Santiago Ramon e Cajal, em seus estudos histológicos, descrevendo neurônios e circuitos de neurônios. Charles Sherrington, na descrição dos reflexos complexos, que estabeleceram as bases conceituais para o entendimento das redes neurais integradas, além de cunhar o termo sinapse. Foi importante para a compreensão geral da função do sistema nervoso. Seu papel é coordenar as várias partes do corpo, e os reflexos são a expressão mais simples das ações integradas pelo sistema nervoso, fazendo o corpo agir com um propósito definido. Em seus experimentos com gatos, cães, macacos e grandes símios, ele descreveu as bases das ações integradas do sistema nervoso, em especial os reflexos posturais.
Alan Hodgkin e Andrew Huxley, em seus estudos sobre estabilidade neural, que foram pausados durante a Segunda Guerra, descreveram os potenciais de ação e repouso, além de descrever a cinética de canais iônicos dependentes de voltagem. Já tem o pezinho na neuroetologia, selecionando o neurônio gigante da lula, perfeito para manipulação do meio e inserção de eletrodos. John Eccles, que foi orientado pelo Sherrington, seguiu nos estudos das sinapses usando os reflexos de estiramento, com os experimentos que descreveram os potenciais pós-sinápticos excitatório e inibitório, e a integração destes, controlando disparos dos neurônios motores. Ele estava convencido de que todas as sinapses eram elétricas, e testando essa hipótese, desenvolveu os experimentos que descreveram as sinapses químicas com acetilcolina, junto com o Bernard Katz. David Hubble e Thorsten Wiesel expandiram muito o conhecimento sobre o processamento sensorial, registrando a atividade elétrica de córtex de gatos anestesiados, descreveram as simple cells e as complex cells. Descreveram também a importância da estimulação adequada para o desenvolvimento da visão binocular. E no final da lista, a Berta Scharer, que foi orientada pelo Carl von Frisch, das abelhas. Fez contribuição importante descrevendo as secreções hormonais provenientes do encéfalo. Mais uma pancada naquela concepção de que só existia comunicação elétrica no sistema nervoso. Ela investigou neurosecreção em vários grupos de animais, como aplísias, poliquetas, drosófilas e baratas, em paralelo ao seu marido e colaborador, Ernst Scharer, que trabalhava com vertebrados. Eles são os fundadores da neuroendocrinologia. Ela tem uma história bem chata, de não poder ter um laboratório, nem um salário de pesquisa, por ser mulher, só podendo fazer seus estudos pela colaboração com o marido. Eles foram para os Estados Unidos, deixando para trás a Alemanha dominada por Hitler. E lá ela continuou tocando a pesquisa sem recurso, no laboratório do marido colaborador. Esse problema que ela enfrentou era um misto de sociedade machista com questões burocráticas anti-nepotismo. Depois que o marido morreu, ela conseguiu uma posição no Albert Einstein College of Medicine, no Bronx, Nova York. Universidade que eu cheguei depois para estudar audição de coruja, mas é uma história que eu não vou contar agora. Legal demais esses avanços no estudo do comportamento animal e na neurobiologia. É claro que essas áreas iam se juntar e montar a neuroetologia. A neuroetologia tem 3 fundadores, o Carl von Frisch, o Eric von Holst e o Ted Bullock. O Carl von Frisch nós já vimos, ele é fundador da etologia também. Vimos os trabalhos com a abelha dele, introduzindo os protocolos de condicionamento para o estudo sensorial. Ele também fez trabalhos com audição e comunicação química de peixes. Já o Eric von Holst ficou famoso pela proposta dos CPGs, Central Pattern Generations, ou geradores centrais de padrão. Ele descreveu os CPGs quando estudava os padrões rítmicos dos movimentos de minhoca. Ele trabalhou depois com voo de pássaros, fisiologia do labirinto de vertebrados e estimulação elétrica, gerando padrões comportamentais em galinhas. E o Ted Bullock talvez seja o mais influente desses. Ele estabeleceu as bases da evolução do sistema nervoso, com seus dados de fisiologia neural de muitos grupos de animais. Ele estudou a eletrorecepção nos peixes elétricos, visão infravermelha em cobras, colaborou com os trabalhos de reconhecimento de padrões visuais no sapo, enfim, orientou um monte de gente da neuroetologia e da neurobiologia clássica. E nos anos 70 e 80, a neuroetologia mostrou seus grandes sucessos, com Mark Konishi, Walter Heiligenberg e George Peter Evert. Vamos ver esses estudos direitinho ao longo do nosso curso. Finalizo aqui. Valeu!